Na base avançada de Monte Escuro, a névoa das montanhas encobria tanto o campo de tiro, quanto as verdades ocultas entre os soldados. O curso de snipers havia recebido dezenas de candidatos, mas só alguns resistiam aos primeiros testes psicológicos, físicos e emocionais. No meio dos homens endurecidos pela rotina militar estava Marina, a única mulher da turma menos olhos firmes, passado calado e dedos leves. A maioria dos instrutores acreditava que ela não duraria uma semana, mesmo com seus ótimos resultados nos simuladores e no campo. O dedo dela treme na hora do disparo, murmurava o sargento responsável pelas avaliações, desconsiderando sua constância e frieza. Apesar dos olhares tortos, Marina treinava sozinha até tarde, ajustando mira, estudando vento e gravando padrões de recuo. Mas o ambiente era hostil. Esconderam munições, sabotaram seus alvos e até reduziram seu tempo de teste durante o simulado oficial. Mesmo assim, ela se manteve em silêncio, com a cabeça erguida, jurando a si mesma que aquele campo de tiro ainda veria o nome dela ser respeitado. Na simulação de campo aberto, onde os candidatos deveriam atingir 3 alvos em menos de 15 segundos, Marina errou apenas o último disparo. O vento havia mudado repentinamente, e sua luneta havia sido desregulada por alguém durante a noite. Mas ninguém investigou. Fracasso operacional, disse o avaliador, anotando sua reprovação no relatório como se fosse apenas mais uma estatística. Ela tentou argumentar com o sargento Silva, explicando a alteração no zero da arma, mas foi ignorada com aceno, e a frase seca, sniper que precisa explicar falha não é sniper. A decisão foi oficial. Marina estava fora do curso, desclassificada com a justificativa de instabilidade em campo real. Seus colegas comemoraram discretamente, como se tivessem tirado um peso da sala, menos a presença incômoda de alguém que os fazia parecer despreparados. Mas um velho instrutor, o Cabo Fernandes, observou tudo em silêncio, registrando a frieza de Marina diante da humilhação. Ele anotou em seu caderno pessoal: essa menina não perdeu nada. O exército perdeu uma arma. Após sua eliminação, Marina foi realocada para a enfermaria de apoio, como auxiliar de logística e atendimento básico de campanha, longe dos rifles e dos campos. Passava seus dias em tendas brancas, cuidando do entorse, pequenas fraturas e distribuindo bandagens. Mesmo ali, mantinha os olhos atentos aos relatórios táticos deixados sobre as mesas e ao rádio, que nunca parava de chiar. Certa manhã, ouviu o nome do pelotão Bravo em uma comunicação codificada que falava de desaparecimento em território hostil. Na lista de soldados estava o nome do instrutor, que havia reprovado, Marina menos, o sargento Silva menos e outros 3 atiradores experientes. Ela soube imediatamente que estavam em apuros, e pior, que a equipe de resgate se atrasaria por conta do terreno e da meteorologia. Nessa noite, Marina ficou acordada, traçando rotas mentais e lembrando cada vale e cobertura da região onde o grupo havia sumido. Mesmo sem autorização, ela reuniu informações, munições que sobraram da prática e uma única luneta velha que ninguém usava mais. Na madrugada fria, sem emitir som, ela deixou a enfermaria com uma mochila leve, um rifle emprestado e a mente carregada de cálculos. Caminhou por horas, pelas trilhas escuras e íngremes, evitando patrulhas e ignorando os avisos de retorno pela rádio interna. Marina não era mais apenas uma auxiliar. Naquele momento, carregava consigo a convicção silenciosa de que só ela sabia o que fazer. Ao alcançar o ponto mais alto do setor rochoso conhecido como Garganta de Ferro, ela deitou no topo, montou o rifle e observou. Entre as árvores, identificou movimentação irregular, figuras armadas, cobertura minimã, linguagem corporal que denunciava emboscada. Logo atrás, em um barranco, viu 2 soldados feridos e o sargento Silva escondido, tentando contatar a base, sem sucesso. O rádio deles estava sem alcance, e o sinal de resgate era confuso. Marina estava a mais de 400 metros de distância, mas com visão limpa. Ela respirou fundo, ajustou a luneta manualmente e se preparou para fazer o disparo mais importante da sua vida, menos um único tiro. Ao amanhecer, com os olhos fixos na mira, Marina analisou o padrão de respiração do alvo, a vibração do vento cortando as folhas e a inclinação do terreno. Era um dos insurgentes, o que liderava a emboscada, e estava prestes a dar sinal para atacar os feridos que mal conseguiam se mover. Marina sabia que se errasse, sua posição seria revelada, e ninguém mais teria chance. Era tudo ou nada. Um único tiro limpo e certeiro. Ela prendeu a respiração. Soltou lentamente até o silêncio se instalar por completo. E, no exato segundo em que o sol tocou a linha do horizonte, ela puxou o gatilho.
O disparo percorreu o ar como um segredo antigo, cortando a névoa e atingindo o alvo com precisão cirúrgica, antes mesmo de ele terminar o gesto com a mão. Os outros inimigos entraram em confusão. E Marina, sem perder tempo, desceu silenciosamente pela lateral da pedra com os passos de quem nunca deixou de ser sniper. Ela usou o caos momentâneo para chegar aos soldados feridos e estabilizá-los, com os conhecimentos da enfermaria que tanto desprezaram. Quando o helicóptero de apoio chegou, 40 minutos depois, encontrou 3 soldados vivos e uma mulher, sentada com o rifle entre as pernas, olhando o nascer do sol. O comandante da missão desceu da aeronave em choque, sem acreditar no que via. Era Marina, a reprovada, que agora mantinha o local seguro. Sem buscar mérito, ela apenas apontou para os feridos e entregou um papel com as coordenadas exatas de onde os outros inimigos haviam recuado. Eles estão se movendo para a trilha baixa. Devem tentar escapar antes das 9 horas, disse com voz firme, como se fosse apenas parte da rotina. O comandante avisou pelo rádio central. Situação sob controle graças à ação direta da ex-cadete Marina. Na base, o nome dela foi anunciado em tom de surpresa, e muitos dos que riram agora estavam em silêncio profundo. Ela retornou a pé, recusando o assento no helicóptero, dizendo que ainda precisava terminar sua ronda pela enfermaria. O comandante insistiu, mas ela apenas sorriu. A bala que mais valeu minha vida já foi disparada, e seguiu pelo caminho estreito, como se tivesse apenas feito o que sempre soube que era capaz de fazer, ao retornar à base com passos firmes e a farda coberta de poeira. Marina foi recebida com olhares desconfiados e comentários sussurrados pelos corredores. Nenhum superior a chamou para prestar depoimento formal, mas os sargentos e soldados que estavam no helicóptero fizeram questão de relatar cada detalhe. Na sala de táticas, um oficial apontou um mapa e disse: "Esse tiro salvou 3 vidas, evitou um confronto e entregou informações precisas. Isso não é sorte." Mesmo assim, os avaliadores do curso anterior se calaram, tentando ignorar o que se tornava impossível esconder: a eficácia de quem haviam descartado. Naquela tarde, Marina voltou para sua rotina na enfermaria, lavando instrumentos, organizando bandagens e anotando dados, como se nada tivesse acontecido. Mas o cabo Fernandes, o veterano que sempre observava, deixou um envelope sobre a maca ao lado com uma simples mensagem escrita à mão: "Você já é lenda. Só não perceberam ainda." Ela guardou o bilhete no bolso da calça, dobrou o papel com cuidado, e em silêncio, voltou ao seu plantão, sem pedir explicações ou reconhecimento, porque ela sabia que algumas vitórias não fazem barulho, só deixam marcas profundas no chão por onde se pisa. Dias depois, comando da unidade recebeu uma visita inesperada de um general da divisão de elite de reconhecimento de longa distância. Ele estava à procura de alguém com visão estratégica, pulso frio e precisão cirúrgica a menos, e já havia lido o relatório sobre o incidente no Garganta de Ferro, ao saber que a autora do disparo era a mesma que havia sido reprovada. Uma reunião imediata com ela, causando desconforto entre os oficiais. Na sala de reuniões, Marina ficou de pé, sem uniforme de gala, sem insígnia de honra, apenas com os olhos fixos no general e as mãos cruzadas às costas. Ele perguntou: "Você sabe que seu nome agora circula entre os comandos especiais como referência de precisão. Sob pressão extrema?" Ela respondeu com calma: "Não me interessa onde meu nome circula, general. Me interessa onde minha mira acerta." O general deu um leve sorriso, olhou para os outros presentes e disse: "Vamos ver se conseguem continuar ignorando ela depois disso." E assim, o nome de Marina começou a ultrapassar os muros da base, indo para arquivos que registram mais do que tiros, registram feitos, mesmo com o interesse do alto escalão. Marina se recusava a participar de entrevistas, homenagens ou qualquer forma de exaltação pública. Ela continuava estudando, treinando sozinha e anotando cada detalhe sobre balística e meteorologia, como se ainda tivesse algo a provar. Os boatos começaram a crescer, principalmente entre os recrutas. Ela acertou a 470 metros sem assistência, com uma luneta quebrada. Ela salvou quem a expulsou e ainda voltou andando, diziam uma a outros. E mesmo que cada versão aumentasse os detalhes, a essência era sempre a mesma. Para os mais jovens, ela se tornou símbolo de resiliência. Para os veteranos, uma lembrança incômoda de que haviam subestimado quem não deviam. Alguns tentaram se reaproximar, elogiando ou propondo treinamentos conjuntos. Mas Marina mantinha distância respeitosa e um silêncio firme. Em seu alojamento simples, havia apenas uma fotografia da montanha, onde tudo aconteceu, com uma marca no vidro indicando o ponto exato do disparo. Na solidão daquele quarto, ela lembrava todos os dias: o verdadeiro sniper não atira para ser visto menos.
atira para salvar quem não viu o perigo chegando. Ao final daquele trimestre, uma cerimônia de reconhecimento de méritos foi organizada para homenagear soldados que se destacaram por atos de bravura. O comandante da base hesitou em incluir Marina na lista, temendo expor a contradição entre sua reprovação e o que ela havia feito depois. Mas a pressão do alto comando, somada aos relatos dos resgatados, tornou inevitável o destaque dela na solenidade. Na hora do evento, Marina apareceu com a farda impecável, mas sem medalhas, sem adornos e com a mesma expressão serena de sempre. Quando seu nome foi anunciado, o silêncio na plateia foi quase espiritual, e até os que antes zombaram precisaram se levantar em sinal de respeito. Ela recebeu um certificado simbólico e recusou o microfone para discursar, dizendo apenas: "Minha resposta já foi dada", e foi ouvida pelo campo. Ao sair da cerimônia, cruzou com um dos snipers que haviam comemorado sua eliminação. E ele, sem palavras, apenas fez continência. Marina respondeu com um leve aceno, porque para quem tem mira firme, o passado não é obstáculo, é só um alvo que já foi atingido. Nome de Marina foi incluído silenciosamente em uma força-tarefa especial de reconhecimento, mas sem alarde, sem cerimônia, apenas com uma notificação oficial, entregue por um oficial da inteligência. A missão era delicada. Infiltração em zona de fronteira instável, onde forças paramilitares escondiam sistemas antiaéreos e estavam neutralizando drones aliados com tecnologia térmica. O exército precisava de olhos humanos no terreno, e mais do que isso, precisava de alguém que fosse capaz de disparar apenas se fosse absolutamente necessário. Um sniper sem pressa, sem ego, só com precisão. Marina foi designada como observadora silenciosa, mas todos sabiam que ela era a carta na manga, caso tudo desse errado. A equipe, formada por 5 operadores experientes, a recebeu com certa resistência, desconfiados do motivo de levarem uma ex-reprovada como elemento tático. Mas bastaram os primeiros dias de caminhada em território hostil para entenderem que ela não estava ali. Por favor, ela via detalhes que ninguém via, ouvia padrões no silêncio que passavam despercebidos. Ela dormia pouco, mapeava mentalmente cada colina, cada reflexo no horizonte, e mantinha o rifle limpo e montado mesmo quando os outros relaxavam. E assim, sem que percebessem, aquela mulher que o sistema havia descartado passou a ser o sensor humano mais confiável da missão. Capítulo 12. Na terceira noite em território inimigo. A equipe acampou próxima a um vilarejo aparentemente abandonado. Mas Marina notou pequenos sinais de atividade. Uma pegada invertida na lama. Um lenço, dobrado, fora do padrão local. Ela alertou o comandante da equipe, mas sua preocupação foi tratada como exagero, como paranoia de quem vive procurando erro, até onde não tem. Horas depois, quando todos dormiam, ela acordou com o leve estalo de um galho menos, algo que, para a maioria, seria insignificante, mas para ela, era aviso. Sam Hess assumiu a cobertura com luneta e viu 4 homens se movendo de forma coordenada em direção ao acampamento, usando a escuridão e o relevo como aliados. Ela não disparou. Não chamou ninguém menos, apenas observou. Traçou a rota dos invasores e se antecipou com uma série de sinalizações silenciosas para seus colegas. Quando o primeiro invasor cruzou o perímetro, Marina se moveu como sombra e imobilizou o homem com um golpe seco, sem ruído, desativando a arma dele antes que pudesse levantar. O grupo acordou em meio ao susto, mas o perigo já havia sido neutralizado. E Marina só disse: "Eles estavam há 17 minutos os observando. Agora, somos nós quem observamos." Depois daquela noite, ninguém mais duvidou de sua intuição, menos nem por um segundo. Capítulo 13. A confiança dentro da equipe mudou de forma radical. Agora era Marina quem ditava o ritmo de cada avanço, e seus cálculos se tornaram parte do plano de navegação. O comandante passou a consultar seus apontamentos antes de qualquer decisão, e os operadores mais céticos passaram a proteger sua retaguarda com disciplina absoluta. Mesmo assim, ela continuava calada, sem buscar liderar, apenas cumprindo o que precisava ser feito com a frieza de quem sabe onde está o perigo. Em um momento crítico, eles se depararam com um campo minado não mapeado, e Marina identificou o padrão de instalação pelo reflexo em uma garrafa plástica presa a um fio. Ela se ajoelhou, analisou o terreno por 5 minutos e guiou Tudus para fora do campo com instruções curtas, precisas e de joelhos, como quem desenhava no vento a rota da sobrevivência. Ao final da travessia, o mais velho dos operadores disse baixinho: "Ela não erra, nem a sombra do erro." No interno, o comandante escreveu: "Essa mulher não é um ativo da missão. Ela é a missão." E pela primeira vez, os códigos da tropa usaram o nome dela como sinônimo de precisão absoluta. Ao chegar ao ponto de observação designado, Marina montou o abrigo com camuflagem quase invisível,
fundindo-se à paisagem como se fosse parte do solo. Durante 3 dias, ela permaneceu ali, imóvel por horas a fio, observando o vale e anotando movimentações, turnos e padrões de comportamento dos alvos. A cada anotação feita em silêncio, ela criava uma imagem completa do inimigo sem sequer levantar a luneta, além do necessário. Era como se ela lesse a mente do terreno. No 4º dia, avistou um comboio blindado que não constava nos relatórios da inteligência, e isso significava que havia movimentação armada fora do radar. Ela fotografou, mediu as distâncias, anotou os tempos e enviou o relatório completo por rádio cifrado, com detalhes que salvariam centenas de vidas se a informação fosse levada a sério. O comando respondeu em tom frio, pedindo confirmação dupla, como se não acreditassem que uma ex-reprovada pudesse entregar esse tipo de dado. Mas quando os satélites confirmaram cada palavra, veio a ordem direta: missão alterada. Todos os planos baseados nos olhos da sniper. E pela segunda vez, ela disparou sem puxar o gatilho, menos com precisão, que viajou pelo rádio. No 6º dia, a equipe foi encurralada por uma tropa hostil durante o recuo, e a evacuação dependia de cobertura precisa para atravessar uma ponte estreita. A visibilidade era baixa, a pressão era extrema, e havia uma única posição favorável: um campanário antigo a quase 300 metros, sem proteção, mas com ângulo total. Marina subiu sozinha, carregando apenas seu rifle, um kit médico e um rádio sintonizado na frequência da evacuação. Do alto da torre, com a respiração controlada e o dedo firme, ela passou 19 minutos protegendo a retirada dos colegas com tiros espaçados, frios e mortais. Cada disparo era uma mensagem: vocês vão passar, ninguém vai cair. No final, ela desceu com as pernas trêmulas, o rosto pálido e o suor cobrindo a nuca, mas com todos vivos. O comandante da missão se aproximou, retirou a própria insígnia e colocou no bolso dela, sem palavras, apenas com os olhos. Ali se reconhecia uma lenda viva, de volta à base após a missão. Marina foi chamada ao auditório principal para uma cerimônia surpresa, organizada por oficiais da inteligência e veteranos do campo. Nas telas, imagens da missão foram exibidas com dados que provavam que o sucesso da operação inteira dependia de suas decisões e seus disparos. Entre os presentes estavam comandantes que antes haviam desprezado sua presença no curso de snipers, agora sentados nas fileiras da frente, em silêncio. Ao subir no palco, ela recebeu a medalha de mérito tático, a insígnia de atiradora de elite honorária e a inclusão formal no grupo de elite das forças especiais. Ao microfone, ela disse apenas: eu fui reprovada. Não por errar, mas pork. Minha calma parecia uma ameaça para os que gritam. As palavras foram duras, mas ninguém se atreveu a rebater. Todos sabiam que eram verdadeiras. Ela desceu do palco sem alarde, mas com o peso da história sobre os ombros. E ali, naquele salão silencioso, nasceu oficialmente a lenda que já circulava pelas trincheiras. Marina passou a ser convidada para treinar snipers novatos, mas ela recusava a maioria dos convites, preferindo missões reais às salas fechadas. Ainda assim, uma vez por mês, reunia jovens soldados em campo aberto e dizia: aqui, vocês não vão aprender a atirar. Vão aprender a esperar. Seus ensinamentos não eram sobre mira ou calibre, mas sobre silêncio, paciência e escuta, menos o que ninguém ensinava nos cursos tradicionais. Ela fazia os cadetes permanecerem imóveis por horas, apenas observando, até que entendessem que o verdadeiro tiro começa bem antes do gatilho. Um dos soldados, emocionado após uma aula, perguntou como ela havia aprendido tudo aquilo sozinha. Ela respondeu olhando para o horizonte: eu fui deixada no silêncio. E no silêncio, eu ouvi tudo que ninguém ensinou. Esse jovem escreveu essa frase no coldre da arma dele, e anos depois, repetiria o gesto ao ensinar outros. Assim, a lenda de Marina não apenas resistia menos, ela multiplicava. Certo dia, um grupo de repórteres tentou entrevista lá após uma cerimônia militar, insistindo em saber o que passou pela sua cabeça no disparo. Ao amanhecer, ela respondeu, com um leve sorriso: se você precisa pensar demais, o tiro já está perdido. Mesmo com prêmios, homenagens e convites internacionais, Marina evitava os holofotes, recusando convites de televisão, revistas e documentários. Ela acreditava que o respeito se constrói com silêncio e ação, não com discursos e câmeras. Os soldados a chamavam de a bala invisível, porque quando seu nome era citado numa operação, havia uma certeza silenciosa de que algo impossível seria resolvido. Em certa missão conjunta com tropas estrangeiras, um coronel americano perguntou: "Where's your sniper?" E um sargento respondeu: "She's already looking at you." A frase virou meme entre os pelotões e também virou adesivo em mochilas de combate.
Porque onde Marina estava, o inimigo nunca sabia, mas sempre caía, na base onde tudo começou. Reformaram o campo de tiro e deram a ele um novo nome: Área de Precisão Marina Torres. A placa foi colocada discretamente, e ela é Sossalbe. Disso, ao visitar o local com novos recrutas em um dia nublado, ao ver a placa, ela parou por alguns segundos, passou a mão sobre as letras, mas não disse uma palavra. O instrutor tentou perguntar como se sentia, mas ela apenas respondeu: esse lugar me reprovou. Agora, me ensina! E passou o dia ajudando os jovens atiradores a encontrar o equilíbrio entre o olhar e o gesto. Para cada aero, ela pedia silêncio e respiração, porque, segundo ela, o erro não está no tiro, está na pressa de provar. Q sei sabe, e ninguém, absolutamente ninguém, ousava contestar. Certa noite, um soldado iniciante bateu na porta do alojamento dela, com as mãos tremendo e os olhos aflitos. Eu falhei na prova prática. Queria saber se ainda posso me tornar sniper, disse ele, com voz trêmula. Ela, ofereceu uma xícara de chá e respondeu: se você soubesse a quantidade de lendas que nasceram de uma falha, dormiria. Paz contou a ele, pela primeira vez, menos sobre a noite da reprovação, a luneta sabotada, o desprezo silencioso, e o caminho que fez a pé, depois de salvar quem a desprezou. O rapaz chorou em silêncio, e ao sair, olhou para trás, e disse: obrigado por não atirar em quem erra, mesmo quando o alvo é você. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo, e disse apenas: o silêncio é a arma mais precisa, e você acaba de disparar o primeiro tiro. Certo, naquela madrugada, mais um capítulo da lenda de Marina foi escrito, não com chumbo, mas com humanidade, e cada vez que alguém pensa em desistir, se lembra da mulher que nunca precisou provar que era lenda menos, porque já era. Meses se passaram, e o nome de Marina passou a circular até fora do país, sendo solicitado em conferências táticas e encontros de forças aliadas. Elric, a maioria dos convites, mas sempre que podia, escrevia cartas anônimas para jovens atiradoras em formação, incentivando a persistência silenciosa. Ser lenda não é sobre ser vista, é sobre ser lembrada pelos que você salvou em silêncio. Ela escreveu a uma cadete, que quase abandonou o curso. Certa tarde, durante uma patrulha na fronteira, Marina e sua equipe foram surpreendidos por um chamado emergencial. Um comboio médico havia sido capturado por insurgentes. A rota era bloqueada, a comunicação comprometida. E só uma intervenção precisa, rápida e silenciosa poderia evitar um massacre. Sem esperar ordens, Marina tomou a frente do plano, traçou uma rota alternativa e pediu apenas uma coisa: quero o ponto mais alto, e 5 minutos. No topo de uma colina de difícil acesso, ela deitou sobre as pedras e ajustou a luneta, esperando o momento exato entre o caos e o silêncio. E assim como naquela manhã distante, ela puxou o gatilho uma única vez menos, e a guerra naquele ponto terminou antes mesmo de começar. O comboio foi resgatado sem perdas, e o disparo de Marina desarmou o líder inimigo, antes que ele pudesse ordenar a execução de civis. O comandante da operação declarou que aquele foi o tiro mais caro da guerra. Menos porque custou ao inimigo a moral, e devolveu a esperança aos aliados. Marina, no entanto, recusou qualquer crédito, atribuindo a vitória à leitura do terreno, à sorte e ao silêncio do vento. Mas entre os soldados, cada vez que alguém sussurrava seu nome, o respeito era imediato. Era como mencionar uma figura que todos sabiam real, mas quase ninguém conseguia alcançar. Dias depois, uma organização internacional enviou a ela uma medalha de honra por ação de alto impacto em cenário civil, sob risco de genocídio. Marina guardou a medalha em uma caixa de sapatos, ao lado da luneta antiga que usou no primeiro disparo lendário. Não é o prêmio que me guia, é o que acontece entre o disparo e o silêncio que vem depois dele, disse a um repórter que tentou entrevistá-la, e com essa resposta, deixou claro mais uma vez que sua maior conquista nunca foi a glória. Menos, foi o respeito silencioso de quem sobreviveu por causa dela. No aniversário da base onde foi reprovada, Marina foi convidada, como instrutora de honra, para abrir a nova temporada de formação de snipers. A cerimônia seria transmitida para outras bases e contaria com a presença de generais e veteranos de guerra. Ela hesitou em aceitar, mas algo a puxava para aquele retorno. Não por orgulho, mas por justiça para todas as que viriam depois dela, ao entrar no antigo campo de tiro, hoje reformado e rebatizado com seu nome, ela caminhou lentamente entre os cadetes, observando olhares mistos de admiração e reverência. No centro do campo, ela parou, olhou para os instrutores e disse: quantos aqui acham que não pertencem a este lugar? Várias mãos femininas se ergueram. Ela então olhou firme e afirmou:
Foi isso que me salvou. Eu nunca pertenci, e por isso, ninguém conseguiu me moldar. O silêncio foi absoluto, e pela primeira vez, os instrutores pediram para que ela ficasse. Naquela tarde, ela aceitou menos, mas sob uma condição. Não treinaria atiradores, e sim pessoas que soubessem esperar o disparo certo. No novo módulo que criou, Marina introduziu práticas nunca antes vistas nos cursos tradicionais, dias inteiros sem um único tiro disparado. Ela fazia os alunos passarem horas apenas observando o ambiente, anotando detalhes, aprendendo a ler o vento, o som das folhas e a linguagem do inimigo sem palavras. Para muitos, era exaustivo. Para outros, revelador menos, mas todos, sem exceção, saíam com uma percepção aguçada, como nunca haviam imaginado. Marina dizia: atirar é fácil, difícil é saber quando não atirar. Calm ou tempo. Outros instrutores adotaram seu método e passaram a relatar que os formandos daquele módulo tomavam decisões mais conscientes, mais eficazes e menos impetuosas. Em pouco mais de um ano, os melhores snipers da nova geração haviam passado por suas aulas, e o que mais citavam não era técnica. Era o silêncio. Alguém perguntou se ela ainda sentia necessidade de estar no campo de batalha, e ela respondeu: agora meu campo é o silêncio entre os gatilhos. E ali, naquela nova sala de espera invisível, ela continuava vencendo guerras sem disparar. Certa noite, uma mensagem cifrada chegou até Marina. Uma velha conhecida da época de formação havia desaparecido em uma missão classificada. Era a Júlia, uma das poucas que a respeitara desde o início e que, segundo rumores, havia tentado seguir seus passos mesmo após ser afastada. Marina não pensou duas vezes, pediu liberação de missão, vestiu o uniforme antigo e pegou o mesmo rifle da primeira operação. Com poucos dados, ela reconstituiu a trilha da colega, cruzou a fronteira por rotas não oficiais e chegou a uma zona hostil que já conhecia melhor que qualquer mapa. Ao longo de 2 dias, ela encontrou sinais deixados de propósito por Júlia, marcas em árvores, pequenas pedras alinhadas, traços de solo escavado. Como uma caçadora em silêncio, seguiu os rastros até localizar uma cabana camuflada, cercada por homens armados. Na manhã seguinte, ela montou a posição e esperou o momento exato para intervir. E quando disparou, a sequência foi tão precisa que nenhum inimigo teve tempo de reagir. Júlia foi resgatada com vida, e quando viu quem atirou dali, apenas disse: sabia que você viria, porque só você entende o silêncio da mira. Após o resgate, Marina recusou novamente qualquer homenagem, afirmando que só havia feito o que era certo, como qualquer outro soldado faria. Mas, até mesmo os superiores mais rígidos, já reconheciam que não havia ninguém como ela. Seu nome era usado em manuais, simulações e palestras. Ela se tornou referência não apenas por sua precisão, mas pela filosofia que havia criado, a doutrina do disparo necessário. MTODU ou PAIS, novos centros de formação, adotaram a Escola de Leitura do Silêncio, um módulo baseado em sua experiência que transformava soldados comuns em especialistas em contenção, observação e ação definitiva. Marina observava tudo com certo distanciamento, sem vaidade, mas com a certeza de que, finalmente, o sistema começava a mudar. Num dia chuvoso voltou à Garganta de Ferro, o local onde disparou o primeiro tiro lendário, e ficou em silêncio por longos minutos, olhando para o vazio. Ali enterrou uma cápsula com a frase escrita num papel: fui reprovada aqui, mas é aqui que me tornei quem sempre fui. Ian Tua voltou para a base sem olhar para trás, porque a lenda já não precisava mais provar nada ao passado. Com o tempo, Marina passou a treinar forças especiais internacionais, compartilhando sua doutrina com equipes de elite de outros países. Mesmo cercada por generais e especialistas, mantinha a postura humilde, o olhar direto e o tom calmo, menos como quem sempre está de prontidão, mesmo em paz. Em um evento da OTAN, perguntaram qual era sua maior vitória na carreira, e ela respondeu: ter aprendido a atirar só quando é necessário. A plateia ficou em silêncio por alguns segundos, e então aplaudiu de pé. Não apenas pelo que ela disse, mas pela forma como viveu tudo aquilo. Ela não usava condecorações no uniforme, apenas a insígnia original, que lhe negaram um dia, agora costurada à mão no peito. Jornalistas queriam filmá-la, mas ela pediu que mostrassem apenas os jovens que haviam se formado com sua doutrina. Eles são o futuro. Eu fui só o aviso, disse ao se afastar da câmera, olhando o céu como quem observa o próximo movimento do tempo. E naquele instante, o mundo soube. Ela não era mais só sniper, era um código de conduta. Quando se aposentou oficialmente, Marina recusou festa, faixa ou despedida pública, menos apenas pediu para sair pela mesma porta pela qual entrou anos antes. O quartel respeitou sua decisão, e no dia marcado, ela atravessou os corredores silenciosos,
apenas acompanhada por sua sombra e pela lembrança dos que treinou. Na saída, uma criança correu até ela e entregou um desenho. Era uma mulher com um fuzil e uma frase escrita em letras grandes. Ela nos salvou sem gritar. Marina se ajoelhou, pegou o papel e sorriu, como quem reconhece o passado dentro da esperança do futuro. Depois disso, desapareceu dos registros oficiais. Menos ninguém sabia onde ela estava. Apenas que continuava viva em cada aula em cada relato, em cada silêncio respeitado. As lendas nunca avisam quando vão embora. Elas apenas param de ser vistas, mas continuam sendo sentidas. E assim foi com ela, a sniper que erraram ao reprovar e acertaram em transformar em símbolo. Anos mais tarde, durante uma formatura especial das Forças de Precisão, um instrutor citou o nome dela, e toda a tropa se levantou em respeito. Na parede da sala de treino, havia uma placa com a frase: "A bala mais poderosa é aquela que você decide, não despair." Ela nunca mais foi vista, mas seus rastros estão nas decisões ponderadas, nas miras pacientes, nas vitórias silenciosas. Ninguém mais ri de uma mulher em curso de sniper. E quando alguém ousa zombar, sempre há um veterano pronto para contar a história dela menos, e a sala inteira escuta. Porque lendas não morrem, elas viram referência. Marina virou doutrina. Nome do campo, voz entre os ruídos, e em cada alvo atingido com calma, há um pouco da mira dela. Na entrada da base de elite, uma estátua foi colocada discretamente. Não mostrava a arma, nem pose de guerra, menos apenas uma mulher sentada, olhando o horizonte com luneta no colo. A placa dizia: ela foi reprovada menos, mas um único tiro ao amanhecer a tornou eterna. Ao lado da estátua, soldados tiram fotos, tocam o pedestal e fazem silêncio como se estivessem diante de algo sagrado. Ninguém a viu ali, mas dizem que às vezes uma mulher aparece e olha de longe, com as mãos no bolso e um leve sorriso nos olhos. Talvez seja lenda, talvez verdade. Mas o que é real é que sua história moldou uma geração. Ela não precisou explodir portas, nem liderar batalhas. Ela apenas esperou o momento certo. E quando atirou, o mundo ouviu. E até hoje, ao nascer do sol, alguns soldados juram ouvir um sussurro no vento. Agora, é sua vez de mirar certo.